Oi, Ana, tudo bem? Olá, tudo bem, Sérgio? Tudo Muito bom? tempo, né? Muito tempo. Só assim pra gente se encontrar, né? É verdade, são as coisas boas da pandemia. Obrigado por estar aqui conosco hoje, viu? Eu E que agradeço a confiança. que isso. Eu vou deixar o espaço para você começar então. E aí, quando você terminar, é só me avisar. Tá bom. Boa noite para todos, né, que estão assistindo. Hoje nós vamos comentar o texto do livro Caminho, Verdade e Vida, o capítulo 114, que fala, o título é As Cartas do Cristo. Eu vou fazer uma breve leitura para a gente poder comentar. Emmanuel inicia com um trecho retirado da carta de 2 Coríntios, uma carta de Paulo, e ele diz o seguinte: Porque já é manifesto que sois a carta do Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Então, Paulo coloca esse trecho na carta endereçada aos Coríntios para manifestar, né, para, digamos que, incentivá-los a perceber a importância deles para a comunidade. E aí Emmanuel diz: é singular que o mestre não haja legado ao mundo um compêndio de princípios escritos pelas próprias mãos. Ele não deixou nada escrito pelas próprias mãos, né? As figuras notáveis da Terra sempre assinalam sua passagem no planeta, endereçando à posteridade a sua mensagem de sabedoria e amor, seja em tábuas de pedra, seja em documentos envelhecidos. Com Jesus, porém, o processo não foi o mesmo. O mestre, como que fez questão de escrever sua doutrina aos homens, gravando-a no coração dos companheiros sinceros. O seu testamento espiritual constitui-se de ensinos aos discípulos e não foram grafados por ele mesmo. Recursos humanos seriam insuficientes para revelar a riqueza eterna de sua mensagem. As letras e raciocínios propriamente humanos, na maioria das vezes, costumam dar margem a controvérsias. Em vista disso, Jesus gravou seus ensinamentos nos corações que o rodeavam e até hoje os aprendizes, que se lhe conservam fiéis, são as suas cartas divinas dirigidas à humanidade. Esses documentos vivos do santificante amor do Cristo palpitam em todas as religiões e em todos os climas. São os vanguardeiros que conhecem a vida superior, experimentam o sublime contato do Mestre e transformam-se em sua mensagem para os homens. Podem surgir muitas contendas a respeito das páginas mais célebres e formosas. Todavia, perante a alma que se converteu em carta viva do Senhor, quando não haja vibrações superiores da compreensão, haverá sempre o divino silêncio. Essa leitura de Emmanuel, né, essa mensagem, ela nos faz refletir sobre a importância das cartas. Ele fala da necessidade de sermos cartas vivas do Cristo. E aí, se a gente for tentar entender, para que serve uma carta? Né? Para que as cartas foram criadas? É, Elas foram criadas há muito tempo, muito antes de Cristo. Não é? Os reis do Oriente já usavam as missivas como forma de enviar as mensagens. Há mais ou menos 4.000 anos antes da era cristã no Egito, eram usadas as cartas também para enviar mensagens. E a certidão de nascimento do Brasil é uma carta que Pero Vaz de Caminha enviou aí ao rei. Então, para a gente pensar no papel de uma carta, que é levar uma mensagem, né? Ela vai enviar uma mensagem. E quem recebe essa carta é, tem impressões nela que a pessoa vai descobrir quem é o remetente daquela carta de acordo com o conteúdo que ali está. Por que nós estamos falando disso? Porque Emmanuel fala que para que a gente seja, né, Paulo convida para que a gente seja as cartas vivas do Cristo. E quando a gente fala de carta viva, é preciso a gente perceber como que nós vamos passar essa mensagem. Para sermos carta, nós precisamos levar uma mensagem. E que mensagem que é que nós estamos levando? Não é? Isso é muito sério, né? Às vezes a gente acha que é simples letra,
Mas se a gente for perceber, for tentar nos colocar na posição de discípulo do Cristo, não é? Nós, hoje, estamos aí na doutrina espírita, tendo a oportunidade de receber tantos ensinamentos, e como que é que nós temos utilizado isso no nosso dia a dia? Por exemplo, Chico Xavier, ele foi para nós um exemplo vivo, aqui pertinho, no meu caso mais perto ainda, né, aqui na minha cidade, tão pertinho de nós, um exemplo vivo de como é vivenciar o evangelho. E ele era uma pessoa tão simples. Uma vez eles diziam para ele assim, quando ele começou a ir muito na televisão e tudo mais, ficar um pouco mais famoso, mais conhecido, as pessoas diziam: Chico, você vai ver. Quando você cair, você vai ver. Né? Você está todo se achando, mas você vai ver quando você cair. Aí diz que ele dizia assim: eu não vou cair, porque eu nunca me levantei. Né? Então ele tinha essa consciência do lugar e do papel dele na grande obra de Jesus. Uma outra oportunidade, uma história que eu gosto muito de contar, para a gente ver no exemplo dele, uma história simples do dia a dia, que tinha um homem que foi ser atendido por ele, numa noite que ele já tinha atendido mais de 80 pessoas, mais de 80 casos, ele já estava bem cansado, e esse homem começou a fazer um monte de perguntas no sentido de para testar a mediunidade dele, e ele foi ficando tão cansado com aquilo, né? Que chegou a um certo ponto, depois de muito tempo de ser sabatinado por aquele homem, era um vizinho lá da casa da prece, ele olhou pro homem e falou assim: olha, não me amole, vou embora, até logo. Levantou e saiu. E aí foi bastante para esse homem ficar inimigo dele, né? Via ele na rua, mudava de calçada e parou de conversar. Só que aquilo prejudicou muito o Chico, porque ele não conseguia ficar com desafetos, né? Ele não conseguia ficar assim com ninguém. E aí ele resolveu agir cristamente, foi procurá-lo, né, e pedir desculpa. E aí quando o Chico bateu na porta da casa dele, falou: olha, eu vim te pedir desculpa por aquele dia, né? E ele disse assim: Chico, você tá me pedindo desculpa porque você é humilde ou é sem vergonha? Aí ele disse: porque eu sou sem vergonha. Aí ele falou: então eu vou aceitar. Porque se você dissesse que fosse humilde, eu não ia aceitar. Tô vendo que você está sendo sincero. Né? Então, essa postura do Chico mostra para nós, né, um exemplo prático do dia a dia, a importância de, às vezes, engolirmos o nosso orgulho, não é? Dobrar a nós mesmos e mudar as nossas atitudes para que a mensagem que nós passamos seja uma mensagem cristã. Quando eu conto essa história do Chico, mas o objetivo é pensar: e nós? Como cartas, que mensagem nós estamos passando, né? Quem nos lê diariamente, o que está aprendendo? As pessoas às vezes ficam observando o nosso comportamento e estão lendo alguma coisa. E a gente sai por aí dizendo que é espírita, né? E as pessoas olham o nosso comportamento diante das situações mais corriqueiras da vida e falam: meu Deus, né? É espírita fulano fila, espírita mentindo em cadastros aí por exemplo, para receber auxílios emergenciais. É espírita, né, fazendo coisas que o próprio Cristo não faria. Então, é importante a gente observar que mensagem nós estamos levando e se nós estamos levando a mensagem em nome do Cristo. Né? Na época de Jesus, é muito importante a gente lembrar que as pessoas eram julgadas, eles eram presos, né? E eram julgados por ser cristãos. Eles eram questionados: você é cristão? Se ele continuasse afirmando que era, ele era jogado aos leões, ele era queimado vivo, né? Aí aquele que dizia: não sou cristão, virava casaca, era libertado. E se hoje, vamos pensar se nós fôssemos presos e fôssemos julgados por ser cristãos, será que nós seríamos condenados? O que na nossa atitude diária, do nosso dia a dia, nas mensagens que estamos passando com a nossa vida, classificaria a gente como cristão? Isso é bem profundo, né? Da gente pensar. Então, eu penso que Paulo, quando ele fala essa necessidade da gente ser carta viva do Cristo, é para fazer a gente refletir nas nossas atitudes, né? De como é que nós devemos levar a nossa vida. É ser santo de hoje para amanhã? Não. É uma mudança pequena a cada dia, é um processo. Mas é preciso que a gente, quando a gente erra, como foi essa história do Chico que eu contei, né? A gente tenha humildade suficiente para voltar atrás e reconhecer o nosso erro. Eu ainda tenho tempo?
Tem sim, Como Ana. estão? Pode, Tem uns pode. minutos. Só para concluir, porque eu me lembrei de as orientações de Jesus para nós, psicografadas aí no livro Boa Nova, né? Veio pela tarefa de parceria entre o Espírito Humberto de Campos e de Chico Xavier. E no capítulo 5, intitulado Os Discípulos, Humberto de Campos narra para nós a primeira reunião de trabalho de Jesus com os 12. Né? Ele sentou com eles e falou: olha, vou contar qual que é o plano. Né? E essa reunião de Jesus com eles é tão atual quando a gente olha e lê como discípulos do Cristo, né? Como a gente se coloca de aprendiz. Eu falo discípulos do Cristo, às vezes as pessoas falam assim: mas eu não sou, estou muito longe. Discípulo é todo aquele que quer aprender, né? Que está aprendendo os ensinamentos. Então nós nos colocamos como discípulos de Jesus porque a gente quer aprender. E aí ele fala para eles, ele dá muitas orientações nesse capítulo 5º, vale muito a pena ler, quem não conhece, né? Mas tem alguns trechos que ele destaca, porque ele fala assim, olha, vocês, ele começa chamando eles de amados, né? Jesus chama os 12 de amados e fala para eles não tomar o caminho largo por onde vai toda gente, mas que é preciso que eles busquem a estrada estreita dos sacrifícios pelo bem de todos, ide em busca das ovelhas perdidas da casa de nosso Pai que se encontra em aflição, né? Ele vai dando todas as orientações. E aí, em alguns casos, olha, por exemplo, quando penetrardes em alguma casa, saudai-a com amor, né? Só essa frase eu já acho suficiente para a gente entender. Entrar numa casa saudando essa casa com amor, seja uma casa física, mas seja a casa mental das pessoas. Ao entrar na vida da pessoa, vamos saudar com amor, né? E aí, mais adiante, ele diz que os seus discípulos, ele diz, meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Então, é essa mensagem que nós precisamos levar como cartas do Cristo, não é? É no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, nas nossas palavras, nas postagens da internet, que nós possamos transparecer quem é o nosso mestre. Né? Que mensagem é essa que ele está enviando? Então, precisa ser uma mensagem de amor. Desafiador diariamente, né? Muito A gente, desafiador. a gente é muito cristão, eu vejo assim, baseado por mim, né? Às vezes dentro do centro espírita, né? Aí botou o pezinho para fora do centro espírita, parece que o cristão Muda fica. tudo. Ficou lá no centro, né? É, é, Mas é basicamente isso. Uma vez eu ouvi, acho que foi do Emerson Pedersoli, numa palestra, ele dizendo que alguém o viu numa discussão no trânsito, né? E pergunta para ele: Ô, Emerson, acho que eu te vi, era você que estava brigando no trânsito, era você, mas você não é espírita, né? E aí ele fala: ah, eu estava brigando, então era eu mesmo, porque eu sou espírita que eu estava brigando, porque se eu não fosse, eu estava matando, né? Eu estava fazendo algo muito pior. Hoje eu só brigo, mas eu estou em processo de evolução, amanhã eu não vou brigar mais, né? E vai chegar um ponto que eu vou conseguir só orar por ele, mas é um processo diário, né? E é um passo de cada vez. é verdade. E um passo difícil, né? Difícil. Difícil. E às Aham. vezes a gente vai precisar insistir várias vezes para conseguir dar o passo certeiro. Mas a gente não pode desistir, né? Porque Jesus não disse que seria fácil. Ele nunca prometeu. Aqui nesse capítulo 5 está muito claro. Ele não fala que é fácil. Ele até fala que eles serão perseguidos, que eles serão torturados. Mas no final ele fala que aquele que perseverar até o fim será salvo. Não é? Então ele fala, não é fácil, mas é possível. Então basta ter perseverança e seguir esse caminho. É verdade. Ana, muito obrigado, viu, por estar aqui hoje conosco. Fiquei feliz de saber que era você hoje. Que bom. Estou sempre à disposição. Se vocês tiverem aí a caridade de me ouvir, eu estou à disposição. Claro, Fiquei muito contente com o convite também. depois tem que tocar o seu instrumento pra gente também, que você toca tão bem. Ai, não ando tocando muito, não. Não vou contar Não, pro pessoal. não estou tocando, não. E agora eu estou no pós, eu tenho um bebezinho de 3 meses, então estou numa fase de readaptar minha vida, né? E essa oportunidade de poder fazer à distância facilita muito para que eu possa continuar meu trabalho. Então eu agradeço muito a oportunidade.
Muito obrigado, viu? Um beijão, fica com Deus. Ô, com Deus também. Um Vou abraço para todo mundo.